Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um trabalho que trata de exame de imagem, que é o COMET Trial, que aborda a ressonância magnética, publicado em 2010 no Lancet. Como contexto aqui, as mamas densas elas causam uma maior dificuldade de visualização na mamografia, né? E a ressonância magnética, em 14 a 18% dos casos que ela é solicitada, acaba identificando uma maior extensão da lesão maligna. Então, assim, é intuitivo, né, você pensar que deve solicitar ressonância magnética no pré-operatório para poder identificar essa extensão maior de lesão maligna e talvez reduzir o número de reoperações para ampliar margens, enfim. Então precisa solicitar ressonância pré-operatória, é o que esse estudo tenta responder. Tenta avaliar aqui a eficácia da ressonância, a custo-efetividade da mesma, nesses pacientes em programação de cirurgia conservadora. Como endpoints do estudo, nós temos aqui a incidência de ampliação de margens ou mastectomia em até 6 meses após a randomização, mastectomia patologicamente evitável, ou seja, aquela mastectomia que no resultado anatomopatológico a gente vê que não há uma correlação com o que foi achado na ressonância, então patologicamente evitável, qualidade de vida e avaliação de dados econômicos. Esse estudo foi multicêntrico, randomizado, controlado e aberto, que buscava comparar a adição da ressonância na avaliação tripla em comparação com um grupo controle que só fazia avaliação tripla. E o que é avaliação tripla? Imagem, mamografia e ultrassom, exame físico e anatomia patológica. Essa era a avaliação tripla que um dos grupos associava a isso à ressonância. Eram incluídas pacientes com mais de 18 anos, uma biópsia comprovando o carcinoma e em programação de cirurgia conservadora, excluídas aquelas pacientes que tinham contraindicação para ressonância, as pacientes em hemodiálise, pacientes que fizeram quimioterapia ou hormonioterapia para câncer de mama contralateral nos últimos 12 meses, pacientes em programação de QTNEL, pacientes que fizeram cirurgia e ou radioterapia ipsilateral prévia, cirurgia ipsilateral para doença benigna nos últimos 4 anos, trauma mamário importante nos últimos 3 meses, pacientes gestantes ou lactantes e incapacidade de ficar na posição prona. Então toda essa lista que eu passei aqui era de causas de exclusão do estudo. A randomização era 1 para 1. Os fatores de minimização, a gente pode interpretar aqui como uma estratificação, eram o cirurgião, a idade maior ou menor que 50 anos e a densidade mamária. Aqui foi dividido em dois. Um grupo era a densidade mamária BIRADS classificação 1, que é aquela densidade mama praticamente lipossubstituída, e do outro grupo as outras densidades, né? Desde as densidades fibroglandulares esparsas, né? Que é o 2, mama heterogeneamente densa, que é o 3, e aquelas mamas extremamente densas, que é o 4. Então 2, 3 e 4 ficou de um lado e a mama lipossubstituída do outro lado. Desfecho primário do estudo era reoperação em 6 meses ou mastectomia evitável, patologicamente evitável, como a gente já falou. Desfechos secundários, alteração no manejo clínico, qualidade de vida pelo questionário do FACT-B, recidiva e eficácia das técnicas dos exames de imagem. A avaliação econômica era feita com uma perspectiva de custo pelo NHS, que é o SUS do Reino Unido, digamos assim, e utilizado o questionário do EQ5D, que é uma avaliação de custo-efetividade, né, do tratamento proposto. Não vou entrar em detalhe disso aqui, vai perder muito tempo, mas depois cada um olha no artigo. Foi feita uma análise exploratória de subgrupo, né, o carcinoma lobular versus os outros subtipos. A gente sabe que o carcinoma lobular tem aquela característica de se esconder ali nos exames de imagem, né, entre aspas. Então foi feita essa análise exploratória e também relação da idade com a eficácia da ressonância. Foram 1.623 pacientes, grupo ressonância 816, grupo controle 807. A maioria das pacientes aqui mais de 50 anos,
Maioria densidade mamária 2, 3 ou 4 pelo BIRADS, então o mínimo aqui de mamas lipossubstituídas, e pacientes pós-menopausa. Aqui a gente vê, né, 77% das pacientes 50 anos ou mais, quase 90% das pacientes com a densidade mamária 2, 3 ou 4 pelo BIRADS, 70% das pacientes pós-menopausa, quase 60% das pacientes haviam usado em algum momento aqui anticoncepcional oral ou injetável, hormonal, e pouco mais de 60% nunca fizeram terapia de reposição hormonal. A grande maioria foi uma cirurgia de excisão local ampla, né? Como a gente viu ali nos critérios de inclusão, deveria haver uma programação para cirurgia conservadora na randomização, e realmente a maioria, mais de 90%, foi feito cirurgia conservadora aqui. Eu chamo a atenção só que do grupo controle 1% fez mastectomia e do grupo ressonância 7%, então um número, né, em porcentagem 7 vezes maior. 19% das pacientes foram submetidas a uma reoperação ou a uma mastectomia evitável, né? Daquele total de mais de 1.600, 309 pacientes acabaram reoperando ou fazendo uma mastectomia evitável do ponto de vista anatomopatológico. E não houve diferença entre os grupos, odds ratio de 0,96, com P sem significância estatística. As pacientes com mais de 50 anos tiveram a menor chance de reoperação em ambos os grupos, e não houve relação com o cirurgião ou densidade mamária do ponto de vista de reoperação. Aqui a gente vê que o peso da peça cirúrgica foi semelhante entre os grupos, ali variou ali 50 e poucos gramas. A maioria tipo de tumor, tipo não especial, tipo ductal, né? Mais de 75%. O grau mais comum foi o grau 2, quase 50% dos pacientes grau 2. Maioria, grande maioria, mais de 80%, doença localizada, né? 10, 12% ali de doença multifocal. Em relação à margem, né? Margem foi semelhante em relação aos dois grupos, e a distância até o tumor invasivo, até a parte invasiva da doença, também semelhante entre os grupos, não teve diferença, inclusive no CDIS aqui, semelhante, né? A distância até a margem foi de 3 milímetros nos dois grupos, então foi bem similar aqui, fazendo ou não ressonância, né? Essas características. E mais uma vez, o que a gente já comentou, 1% dos pacientes do grupo controle acabaram fazendo mastectomia e 7% do grupo da ressonância acabou fazendo mastectomia. Em relação ao desfecho primário aqui, reoperação em até 6 meses, semelhante entre os grupos, né? Aqui a gente vê que 10% aproximadamente fez uma ampliação, né? Digamos assim, e ali 6 a 8% acabaram fazendo a mastectomia evitável, entre aspas, do ponto de vista anatomopatológico, que a gente, falando de novo, que é importante isso, a paciente fazia mastectomia porque teve um achado na ressonância sugerindo que a doença era mais ampla, e na anatomia patológica a gente via que isso não correspondia à doença de fato. Então, 2% no grupo ressonância fez uma mastectomia patologicamente evitável e menos de 1% do grupo controle fez mastectomia patologicamente evitável. Do grupo ressonância, 5% de mastectomias corretamente indicadas por achados adicionais, né? 2% de cirurgias contralaterais por achados na ressonância. Em número, isso correspondeu a 13 pacientes. Dessas 13 pacientes, 12 cirurgias conservadoras contralaterais e um acabou fazendo a mastectomia contralateral. 3% de biópsia contralateral guiada por ressonância, né, por um achado na ressonância, claro. 7% de proposta de alteração de conduta. Então, em 55% das pacientes, em 55% não, desculpa, em 7%, em 55 pacientes do grupo de ressonância, 55 teve uma proposta de alteração de conduta. Dessas 55, a conduta foi alterada em 50, certo? E 30% dessas 50, 15
pacientes dessas 50 foi indicada uma mastectomia evitável, ou seja, desnecessária. Das 58 pacientes que realizaram mastectomia no grupo da ressonância, 32 pacientes realizaram biópsia adicional, para comprovar essa maior extensão da doença sugerida pela imagem. 84% das cirurgias conservadoras foram corretamente indicadas no grupo da ressonância e 16% deveriam ter sido submetidas a uma mastectomia pela avaliação da anatomia patológica. 62% das mastectomias se provaram corretas e 38% das mastectomias indicadas por causa da ressonância se mostraram desnecessárias, aqui chegando ao número de uma sensibilidade de 50% e uma especificidade de 89,3%. Essa sensibilidade e especificidade foram calculadas baseadas nessa tabela, mostrando aqui da mastectomia 38% de falso positivo. O carcinoma lobular mostrou o maior risco de reoperação, um odds ratio de 0,52, mas a ressonância não se mostrou capaz de reduzir reoperação no grupo do carcinoma lobular. Então, o carcinoma lobular ele é traiçoeiro em qualquer situação. A qualidade de vida foi semelhante entre os grupos, com aqueles questionários do FACT-B principalmente. A estratégia com ressonância se mostrou mais cara do ponto de vista de número, mas não teve significância estatística, esse valor maior gasto com a ressonância. Aqui não considera só o valor do exame, considera todo o contexto de reoperação, o que precisou, o que não precisou. Parece que a ressonância é mais cara, mas esse estudo não conseguiu provar. Então, para a gente finalizar, adicionar a ressonância não reduziu taxa de reoperação em até 6 meses. Nesse grupo de ressonância, 2% foi indicado mastectomias evitáveis e em 2% houve achados contralaterais vistos somente na ressonância. É muito importante biopsiar os achados adicionais de ressonância, certo? Isso é muito importante para diminuir ao máximo o risco dessa mastectomia evitável, digamos assim. Então, cuidado ao solicitar ressonância pré-operatória. Você tem disponibilidade de biópsia por ressonância para biopsiar algum achado que tenha nesse exame? Vai mudar a sua conduta? Isso são perguntas essenciais antes de solicitar uma ressonância pré-operatória para não se colocar em apuros. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.